Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por este momento de culto, ó Pai. Nós cantamos ao Senhor, lemos a Tua palavra, ó Deus, e Te pedimos que o Senhor venha nos orientar mais uma vez neste estudo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado fé, uma fé viva, uma fé que tem se despertado, ó Pai, a estar junto com os irmãos, a estar buscando conhecer a Tua palavra e também praticá-la. E que possamos nos firmar assim, possamos assim, ó Pai, viver a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa, ou minha religião é verdadeira ou falsa. Na continuidade, Tiago fala a respeito de como saber se a minha fé é verdadeira e falsa. Pode deixar lá. Eu coloquei um resumo para a gente, mais uma vez, acompanhar. Então, o que nós vamos falar está relacionado aí. A fé testada, capítulo 2, de 1 a 13, quando temos o exemplo aqui de um homem, que chega, um rico e um pobre, numa igreja, como eles serão tratados. Depois, o desenvolvimento fala sobre a fé morta e sobre a fé salvadora. Então, basicamente, isso que nós vamos pensar um pouquinho nessa noite. Tiago fala àqueles irmãos e ele está preocupado, com a fé, com a vida, que não deve ser apenas religiosa, não deve ser apenas de rituais, e muito menos uma fé, uma profissão verbal, quando você diz, a própria palavra diz, o próprio Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas uma fé verdadeira é uma fé que se relaciona e que pratica boas obras, boas coisas. Esse tema fé e obras, ele gerou muita polêmica e até hoje gera certa polêmica, porque a salvação é pela fé, mas essa salvação pela fé, ela desemboca em ações. Então não existe uma salvação que é pela fé e que não se coloca em prática com as obras. Aparentemente parece fácil, mas há muitas formas erradas de se interpretar, e às vezes uma pessoa está falando a mesma coisa que a outra, mas eles estão ali discordando. Então surgiu, principalmente na história, Lutero, em certo momento, disse que Tiago era uma carta de palha. Ele entendeu que Tiago estava contradizendo Paulo, porque se nós olharmos, Tiago, em alguns momentos, ele fala que a justificação foi justificado quando operou alguma obra. Olha o versículo 22 do capítulo 2. Fez com a fé, 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, se a gente olhar assim, por cima, aparece bem a palavra justificado. E nós entendemos que não há nenhuma contradição, mesmo porque a Bíblia não pode se contradizer, mas os dois estão falando a mesma coisa, só que o ponto de vista, um está falando para um grupo diferente de pessoas. Paulo está falando a um grupo de pessoas e Tiago está falando a outro grupo de pessoas. Paulo está falando daqueles que eram da lei, e acreditavam que as suas boas obras eram suficientes para a salvação. E Paulo diz, não, vocês não podem ser justificados assim
obras, mas é pela fé que vocês são justificados. E Tiago já está falando a um grupo de pessoas que estava vivendo, achando que simplesmente nós vivemos aqui pela fé, e não praticavam boas obras, não buscavam praticar boas obras. Então Tiago diz, olha, vocês não podem simplesmente falar que têm fé, se não tiver obras. Então basicamente é fácil da gente entender isso. Efésios 2, de 8 a 10, você percebe claramente que Paulo não fala que não tem que se praticar obras, mas ele diz, porque pela graça sois salvos. Ele está enfatizando a fé, a salvação, justificação. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. As obras aparecem aqui. Paulo diz que vocês são justificados pela fé, criados para boas obras. Então, em momento nenhum, Paulo está falando que não devemos ter boas obras. E a mesma coisa quando a gente lê Tiago. Tiago está falando de obras, mas em momento algum ele fala que não precisamos ter fé. Paulo fala da salvação, como a salvação é recebida, e a salvação é recebida pela fé. Tiago fala como esta fé é reconhecida, e ela é reconhecida pelas obras. Olha o que Tiago diz em 2,18: tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que ele está dizendo? A fé você recebe, é de Jesus, em Cristo, justificados, mas você mostra algo para o outro vai identificar a sua fé através das obras. Eu te mostrarei a minha fé. O verso 24, Tiago 2 diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ele vai usar essa palavra, né? Quando ele fala justificado por obras, ele está dizendo que a fé vai desembocar em obras. Por isso essa pessoa tem fé e obras. Então vamos aqui, no capítulo 2, ele começa como falando a respeito de um teste de fé. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Na linguagem de hoje, esse versículo diz: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente, por causa da aparência delas. O que Tiago está dizendo? Se nós temos fé, nós temos que tratar bem as pessoas. E aí ele já começa a mostrar, a sua fé, ela vai desembocar numa obra. Quando que nós somos... Quando que nós demonstramos a nossa fé? É quando nós professamos essa fé. Sempre digo, né, para quem está estudando para a classe de catecúmenos ou para fazer a profissão de fé, antes de professar a fé aqui na frente, diante das igrejas, nós já professamos a nossa fé diante dos homens, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Então, como nós vamos professar que nós cremos? É exatamente a partir das nossas atitudes. Quando nós somos tentados, a nossa fé vai desembocar em obras, no sentido de nós negarmos essa tentação. E aqui o exemplo que ele vai dar é a acepção de pessoas. Então ele fala, você tem que demonstrar a tua fé, não fazendo acepção de pessoas. E o que ele diz aqui? Em resumo, ele fala a respeito de um caso, né? Ele imagina uma situação de um homem rico chegando na igreja com anéis. Você logo percebe pela roupa, talvez pelo carro que essa pessoa chegou, que ela é uma pessoa rica. E no mesmo momento chega uma pessoa mais humilde
Você percebe também pelas suas roupas ou pela forma que ela se conduz. A questão é, vamos tratar bem o rico, vamos chamá-lo para sentar à frente, vamos saudá-lo, e a pessoa mais humilde a gente fala, segura aí fora, né? Não deixa entrar. Ele fala, não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer esta acepção de pessoas. Não podemos oferecer maiores privilégios ao rico e desprezar ao pobre. Isso é negar a fé no Senhor. Isso é um monte de coisa, mas a ênfase aqui é a fé. Então nós não podemos fazer isso, porque assim nós estamos negando a fé. Aí o que ele vai colocar aqui? Ele vai dar o exemplo do próprio Deus, o exemplo de Jesus. Versículo 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino de Deus, que Ele prometeu aos que o amam? Então, o próprio Deus, Ele escolheu, independente de ser rico ou pobre, e Ele não viu um mais humilde como alguém que deveria ser desprezado. E Ele coloca, né? Como que vocês podem desprezar o pobre e privilegiar o rico? Sendo que o rico é aquele que despreza vocês, é aquele que leva vocês no tribunal. Mais à frente fala, né, sobre dívidas que eles tinham. Mas isso é bem humano, né, irmãos? Naturalmente, quando a gente fala de acepção de pessoas, né, é algo tão natural a gente cair nessa armadilha de tentar, de uma forma ou de outra, né, nos aproximarmos de alguém, talvez pela sua importância ou por aquilo que ela representa, né? Eu vou tirar foto com o fulano famoso, né? Com o humildezinho ninguém vai lá para tirar foto com ele, né? E eu vou postar uma foto num lugar maravilhoso. E no lugar mais simplesinho eu não preciso fazer isso. Então eu quero me associar àquele que tem mais poder, àquele mais importante, e aquele outro não merece também consideração, né? Eu devo pegar também dele, né, o autógrafo, né, ou só do mais importante? E aí ele vai trazer disso como uma questão importante a respeito da salvação. O que ele vai colocar aqui? Nós somos salvos e a nossa fé se desemboca em obras. E se nós não estamos seguindo essas obras, nós não somos salvos. Bem claro, ele vai dizer isso diretamente. E uma coisa que ele coloca é que quando a gente tropeça num ponto, a gente está tropeçando em todos. Olha o versículo 10. No 9 ele já disse, né? Fazeis acepção de pessoas e cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Vocês são culpados. E aí ele diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Dá um exemplo do adultério ou de matar. Aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então ele vai mostrar que nós devemos tomar cuidado. Essas obras, elas são movidas não pela minha vontade, não por uma escolha, né? Eu faço bem isso aqui, eu não mato, eu não faço acepção de pessoas, só dou uma roubadinha, ou só de vez em quando eu faço isso. Não, você não pode descansar num pecado só porque você não faz o outro. Se você admite-se e se você vive em pecado em alguma área, você está pecando em todas. E isso
faz com que a sua fé seja morta. Então, basicamente, ele vai falar sobre isso agora nessas duas definições. Primeiro sobre a fé morta, de 14 a 19, e depois sobre a fé viva, né, ou a fé salvadora, de 20 a 26. Trazendo esse tema, irmãos. A fé é um assunto muito importante. A fé é através da qual nós somos salvos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso Tiago está muito preocupado com aqueles irmãos. Que fé é essa que vocês têm? E aí, irmãos, é uma preocupação que a gente tem que ter. Hoje cedo a gente falou um pouquinho sobre isso também, né, na aula. Porque hoje em dia, se você perguntar quem crê em Deus, quem tem fé, todo mundo vai falar que tem fé. Mas que fé é essa que nós temos? E não preciso responder pelo outro, né? Ele que vai ter que responder por si mesmo. Qual é a fé que nós temos? Se essa fé é realmente uma fé sincera, uma fé verdadeira. Então ele coloca aqui, primeiro a fé morta, a partir do versículo 14. Meus amados irmãos, ou meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Então aqui a gente já tira algumas coisas, né, sobre essa fé morta. A fé morta é uma fé de palavras. Se alguém disser que tem fé, mas só dizer que tem fé, não basta. Uma fé intelectual, né? Mas eu conheço a Bíblia, eu concordo com a Bíblia, eu tenho fé. Tiago está dizendo que isso não basta. Fé desse jeito simplesmente não pode salvar. A fé exige frutos dignos de arrependimento. De 15 a 18 ele vai dar um exemplo muito claro. Mais uma vez ele está insistindo na acepção de pessoas ou na preocupação em cuidar das pessoas. Ele fala que se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo se lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que fé é essa de alguém que vê na sua igreja uma pessoa necessitada? E aqui não é necessitada de dinheiro para pagar a prestação da televisão nova, não. Aqui é necessitado de alimento, de uma roupa, algo que qualquer um de nós pode ajudar, né? Com pouco, mas podemos ajudar. E aqui a cena é essa. Você fica sabendo e você fala, irmão, vou orar por você, né? Vai em paz, vai lá e alimente-se, vai lá e vista-se. Mas vestir o quê? Vestir com a sua fé? E aí ele fala, essa fé é morta, você precisa ajudar. Você descobriu essa necessidade do seu irmão, você precisa ajudar. Se fecha o coração, ele está negando o amor próprio de Deus. 1 João 3, 17 e 18, né, fala sobre isso. Alguém que fecha o coração, é como se estivesse fechando o coração ao próprio Deus. Se você disser que ama o seu irmão, mas não ama o seu irmão, como você pode dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão? Não ama Deus. Então não tem fé. Ou se você tem uma fé, essa fé é morta. O que significa a fé morta? Ela não tem valor, ela é incompleta, satisfatória. É uma fé, digamos assim, apenas virtual, né? Não é real. E aí, irmãos, parece que ele vai ficando bravo aqui, né? Ele fala, crês tu, versículo 19, que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. É como se ele dissesse, vocês creem, os demônios também creem. E olha que os demônios estão até melhores que vocês, porque vocês só creem, vocês não tremem, e os demônios creem e tremem. Que raio de fé é essa que os demônios têm, irmãos? Os demônios sabem que eles estão vencidos. Os demônios creem em Deus. Os demônios sabem da existência do inferno. Eles creem nas penalidades eternas. Os demônios sabem que existe um justo juiz.
mas isso não significa que eles têm fé. Quantas vezes, né? Nós sabemos tantas coisas, mas esse simples saber que não transforma as nossas atitudes, que não muda o nosso coração, que não coloca arrependimento no nosso coração, essa fé é morta. Irmãos, é muito triste, né? A gente pensar que semanalmente milhares de pessoas vão à igreja, sentam lá no banco, mas têm uma fé morta, não são cristãs. Na primeira igreja que eu pastoreei, tinha um rapaz que ele era muitos anos já da igreja, e eu falava com ele, né, às vezes sobre a profissão de fé, e ele falava: não, mas eu venho aqui por causa da minha namorada só. Ele ia à igreja por causa da namorada. Agora você pensa, ele passou mais de 10, 15 anos na igreja, ouvindo, simplesmente ouvindo, não tinha fé. Aquilo que ele ouvia não partia o coração dele. E o que aconteceu? Eles casaram no mês seguinte. O que aconteceu? Ela não foi mais à igreja e ele não foi mais à igreja, porque aí ele fez com que esse casamento, agora eu mando aqui, né? Naquela época ainda acontecia isso. Mas a gente percebe que não adianta, né? Você pode continuar indo à igreja. Quantas pessoas se afastam da igreja e você vai pensar que na verdade se afastaram porque nunca eram mesmo da fé? Porque quem é da fé não se afasta da igreja. Pode mudar de cidade, pode mudar de bairro, pode até ir para outra igreja, mas não vai se afastar da igreja, não vai se afastar de Deus. Mas quando nós temos uma fé morta, nós nos acostumamos. Podemos ir aos lugares, mas aquilo não atinge o nosso coração. E aí a gente vê então, de 20 a 26, falar sobre a fé salvadora. A fé salvadora é a fé que envolve todo o nosso ser. É a fé que a palavra conduz à ação. E aqui Tiago cita 2 exemplos: Abraão e Raabe. Interessante que são 2 pessoas muito diferentes, não? Abraão, um pai da fé, um amigo de Deus. Raabe, uma prostituta, inimiga. Mas o que eles tinham em comum? A fé salvadora. O que eles tinham em comum? Eles confiaram na palavra de Deus. O que eles tinham em comum? A fé deles desembocou em obras, em ação. Vamos lá, o exemplo de Abraão. Versículo 21 e 22. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A fé se mostra pelas obras. Quando nós olhamos para Abraão, Gênesis 15, 6 já fala que Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Ele foi salvo pela fé, o pai da fé. Em Gênesis 22, 1 a 19, conta a história de Abraão oferecer o seu filho, crendo que Deus poderia até ressuscitá-lo se fosse necessário. Essa citação está em Hebreus 11, 19. Abraão não foi salvo por obedecer esse difícil mandamento, mas a obediência provou que ele já era salvo. Então, salvo ele foi desde o momento em que ele foi chamado, escolhido, separado. Mas à medida em que ele vai praticando as boas obras, ele vai demonstrar a sua salvação. Então Tiago diz isso. Não foi por obras que o vosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Então essa é a palavra, a fé opera juntamente com as obras. Abraão, ele foi salvo pela fé, mas pela fé que produz obras.
Nós somos salvos pela fé que produz obras. Da mesma forma, pela fé ele foi justificado diante de Deus, a sua justiça foi declarada. Pelas obras ele foi justificado diante dos homens, a sua justiça foi demonstrada. Eu vou ler novamente isso aqui, ó. Pela fé ele foi justificado diante de Deus, a justiça foi declarada. Pelas obras ele foi justificado diante dos homens, a sua justiça foi demonstrada. Então, quando o Tiago fala, né, que ele foi justificado, é que a sua fé foi demonstrada. A fé operou em obras. O exemplo de Raabe: ela creu e agiu. A gente percebe que a ação de Deus na vida dela se transformou em obra. Quem não lembra da história de Raabe, lá em Josué capítulo 2, versículos 11 e 12, fala um momento em que ela está conversando lá, e ela diz: o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Ela está demonstrando aqui sua fé. Ela creu. É a profissão de fé dela, né? Ela está falando que o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aí ela pede: jura-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, que ela escondeu os espias, vocês também serão bondosos com minha família. Ela entendeu a mensagem e o seu coração foi tocado e ela protegeu os espias. E assim ela arriscou a própria vida, a vida da sua família, e ela demonstrou que a sua fé era verdadeira. E ela foi abençoada, né? Então ela mais tarde faz parte do povo de Deus, tornou-se membro da genealogia de Cristo. É a graça que opera a fé salvadora. Então são os dois exemplos colocados aqui, irmãos. E se a nossa pergunta é: como saber se minha fé é verdadeira ou falsa? A resposta Tiago dá assim bem claramente, né? Eu sei que a minha fé é verdadeira, e tanto assim os outros podem também testemunhar que a minha fé é verdadeira a partir daquilo que eu faço, das minhas ações. A árvore é conhecida pelo fruto. Ninguém pode dizer: eu tenho fé, sou um homem de fé, mas vive na prática do pecado. E aqui eu não estou falando que nós temos que ser perfeitos, né? Nenhum de nós, não somos perfeitos. Mas nós não podemos ser acomodados com o pecado. Como eu disse há pouco, né? Nem podemos escolher um pecado de estimação. Se você erra num ponto, você está transgredindo toda a lei. E você precisa de Jesus, você precisa confessar a Jesus. A conclusão que a gente chega aqui então, irmãos, é que nós, da mesma forma que somos salvos e destinados para a salvação, somos também destinados para as boas obras. O Senhor não chama alguém para a salvação sem também capacitá-lo para as boas obras, sem também colocá-los nesse processo de santificação. Porque a partir do momento que Deus nos chama, que Deus coloca a fé no nosso coração, Ele coloca no nosso coração o desejo de fazer as coisas boas. Uma parte aqui do texto fala, né? Que quem não é misericordioso, como alcançará a misericórdia? Mas se nós somos misericordiosos, alcançaremos misericórdia. Paulo fala tanto, né, sobre a fé. Em momento algum ele deixa de ressaltar a necessidade das boas obras. Em 2 Coríntios 13:5 ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós
mesmos. Não significa que a gente tem que se converter todo dia, mas a gente tem que, dia a dia, provar na nossa fé. O que significa provai-vos a vós mesmos? É exatamente esta pergunta, esse questionamento, né? A gente nunca está formado, né? Hoje cedo, Pedro falando sobre a escola dominical, sobre o aniversário, né? O dia da escola dominical é uma classe que não se forma. E que bom que a gente não se forma, né? Porque a gente nunca fica pronto. Então eu vou desistir? Não. Enquanto a gente estiver vivo, a gente está estudando, a gente está experimentando, provando, tendo que provar dessa fé. Todo dia a gente tem que perdoar os nossos irmãos. Todo dia a gente tem que andar na verdade, na justiça. Todo dia a gente tem que fazer o bem, amar o próximo e assim cumprir toda a palavra. Como eu disse, irmãos, nós somos imperfeitos. Mas provar a fé, provar a vós mesmos, não significa fazer tudo certo. Aqui ele está falando, examinai-vos. E grande parte do examinar exatamente é uma consciência de pecado, uma necessidade de autoexame e de confissão diário que nós devemos ter. Ninguém está preparado. Ninguém pode falar, me converti, fiz a minha profissão de fé, ou terminei meu curso lá de teologia, agora só esperar Jesus voltar. Não. Todo dia é dia de confessar, é dia de provar a nós mesmos. A fé salvadora precisa ser examinada. Pergunte a si mesmo, houve um tempo em que sinceramente eu reconheci meu pecado diante de Deus? A gente tem tempo da vida da gente, né? Que eu creio que a gente está mais preocupado com isso e mais sensível à voz de Deus, em confessar, em orar. Aqui a pergunta é: houve um tempo em que sinceramente reconheci o meu pecado diante de Deus? Sim. E eu devo sempre fazer isso, continuamente. Desejo viver para a glória de Deus, testemunhar para os outros, ajudar aos necessitados. Qual que é o desejo do meu coração? É, a partir da fé que eu tenho, praticar boas obras? Ou dizer, eu tenho fé, estou livre para pecar à vontade, não é porque eu estou salvo, não. Eu tenho fé e por isso eu preciso praticar boas obras. É o tema, né, da doutrina da perseverança dos santos. Alguém acha que essa doutrina é uma doutrina que nos deixa folgados? Ela é totalmente o contrário. Que a doutrina da perseverança dos santos, ela fala exatamente ao contrário do que alguém possa entender de facilidade. Porque ela diz o seguinte: se eu sou salvo, eu tenho que perseverar todos os dias. Que é exatamente essa perseverança na verdade, nos caminhos de Deus, que vai demonstrar que eu sou realmente salvo. Tenho prazer na minha intimidade com Deus. Se nós podemos responder a essas perguntas positivamente, esses são sinais da fé verdadeira presentes na nossa vida. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa pergunta seja repetida nas nossas vidas. Semana passada nós falamos sobre a religião verdadeira. Eu devo sempre perguntar, né, se a minha religião é verdadeira. Eu não posso fazer uma religião de rituais, me contentar com a aparência, né, com um amém, ele fica em pé, senta, fecha o olho, abre o olho. Nunca. Mas principalmente, eu tenho que me preocupar com a minha fé, se ela é verdadeira ou falsa. Eu sei que ela é verdadeira, mas à medida em que eu sei que ela é verdadeira, eu continuamente estou buscando confirmar. Tanto que a Bíblia diz, né, que nós devemos confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. A salvação é só pela fé.
mas por uma fé que não está só. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só. Ela não está só. Quem que acompanha a fé? As obras. Tem uma outra frase que diz: pela fé somente, mas não pela fé sozinha. E que Deus nos ajude a viver essa graça, né, irmãos? Porque praticar boas obras não é nenhum fardo, nenhum peso. É uma coisa muito boa. Fazer o bem é a melhor coisa que a gente tem. É interessante como o mundo valoriza o mal feito, né? A pessoa está lá embriagada, aí a pessoa fala, é vantagem estar embriagado, é vantagem estar num carro em alta velocidade, é vantagem bater no outro, porque o mundo é louco. Mas quem tem a sabedoria de Deus vai sentir como é bom fazer as coisas boas, ajudar o próximo, servir a Deus, gastar tempo estudando a Bíblia, estar na casa de Deus, né? É a nossa maior alegria. Ficar o tempo que for necessário, né, fazendo as coisas de Deus, e que Deus nos ajude a cada dia. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-la, ó Deus, nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por esses conselhos de Tiago, ó Deus. Ele falava a uma igreja, como muitas igrejas, como muitas vezes nós estamos precisando ouvir, ó Deus. Um alerta muito, muito especial, ó Deus. Que nós não estejamos acomodados, acreditando que basta falar Senhor, Senhor, dizermos que temos fé, mas que seja o nosso compromisso andar bem, praticando, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensina. É isso que nós te pedimos, somos agradecidos, ó Pai, pelo Teu ensino. Te pedimos que o Senhor Deus venha aplicar nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.